O Ministério Público vai exigir que a Prefeitura derrube o alambrado construído numa rua do Portal do Alto, na zona oeste de Ribeirão. A cerca fecha a passagem de pedestres e dificulta o acesso a alguns quarteirões do bairro. A Associação de Moradores do Complexo do Mirante decidiu pedir a intervenção do Ministério Público para uma obra que eles consideram irregular. O fechamento da rua Filomena Zunfrilli Castellucci, no Portal do Alto, em Ribeirão Preto. Um alambrado com concertina e até uma corrente com cadeado foram instalados para impedir a circulação de pessoas no local. Nós primeiro esgotamos todas as possibilidades de abertura dessa rua. Nós protocolamos no SAN, no Serviço de Atendimento ao Munícipe, várias reclamações, denúncias, com protocolos. Procuramos a Prefeitura, a fiscalização geral e não tivemos êxito. Então, o próximo passo foi esse, procurar a promotoria da habitação. O Departamento de Fiscalização Geral informou que o fechamento é permitido desde que o portão de acesso fique aberto para pedestres. Mas não é isso que acontece, segundo os moradores. E é por esse motivo que o Ministério Público vai abrir inquérito e investigar a interdição em uma área pública e que fere o direito de ir e vir do cidadão. Na verdade, seria um acesso controlado, Ou seja, se quer existe acesso controlado, colocar um portão com cadeado, E independentemente desse portão e cadeado, mesmo se tivesse portão aberto, isso também isso é inconstitucional, isso é ilegal, isso afeta a mobilidade urbana. O promotor ainda afirma que dará um prazo de 15 dias para que a estrutura seja demolida. A prefeitura por ter autorizado a obra e os vizinhos que arcaram com o fechamento da rua serão responsabilizados. Nós vamos fazer um levantamento desses moradores, dos responsáveis por isso. Eles responderão essa ação civil pública, inclusive com dano moral coletivo, Porque é inaceitável a postura dessas pessoas em prejuízo da população. A rua fechada em dezembro do ano passado era como essa, sem saída para veículos, mas todos tinham livre passagem a pé. A decisão de cercar o local partiu de um grupo de vizinhos na tentativa de evitar furtos e roubos na área, mas tem gerado transtornos para quem usa a via como acesso rápido para chegar à igreja, à escola e em um ponto de ônibus. Foi a pior coisa que fizeram naquele nosso bairro, porque a gente ficou sem acesso para atravessar a rua, Então, com criança, a gente com sacola, tem as minhas bisnetas que moram do outro lado ali da rua, do alambrado, não tem como. Você tem que sair com criança e tem que dar volta. E agora, se os moradores tiverem essa chance de não poder derrubar, se o juiz não derrubar isso daí, eles vão fazer tudo, nós vamos ficar cercados de grade, como se a gente estivesse num condomínio fechado. E, na verdade, nós não moramos em condomínio fechado, nós moramos em bairro. Tem livre acesso, livre para ir e voltar. Ximene Osório para o Jornal da Clube. O Departamento de Fiscalização Geral informa que o local foi vistoriado 3 vezes em dias e horários alternados e que nestas ocasiões foi constatado que o cadeado se encontra aberto, garantindo acesso ao local, conforme determina a legislação municipal vigente. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Puxa, imagina se todo mundo resolver fechar a rua do bairro em que mora, a cidade vai virar um condomínio só, E eu converso agora com o advogado Gustavo Assede. Doutora, a fiscalização da prefeitura disse que o fechamento da rua é permitido com base em um decreto. Nesse caso, a administração dá brecha para que mais moradores de outros bairros adotem a mesma postura? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, essa é uma postura que a prefeitura adota quando ela recebe um pedido, mas que se ela resolver perpetuar em outras ações, em outros decretos, ela, como você disse no início dessa reportagem, ela pode transformar a cidade em um grande condomínio. Então, na verdade, a oportunidade, o senso de oportunidade, a margem de discricionalidade da prefeitura tem que ser usada com muito cuidado nessa hora. Doutor, e qual deveria ser a medida adotada pela prefeitura desde o início? Na verdade, ela deveria ter observado que aquela área é uma área de passagem entre uma rua sem saída, passagem de pedestre, para uma igreja, um ponto de ônibus, para uma avenida importante, para uma rua importante, uma artéria importante do bairro. Uma análise mais detida não teria tido essa decisão. Uma análise mais detida teria evitado a decisão e a edição desse decreto.
Precisou a Associação de Moradores procurar o Ministério Público para cobrar a atuação do Executivo? Ribeirão é uma cidade muito grande, né? Quando você edita um decreto desse, você deixa flancos. E aí só resta a Associação de Moradores, ou a comunidade local, de maneira geral, procurar o Ministério Público. O Ministério Público é a salvaguarda final dessas questões municipais, na verdade, viu? Doutora, a administração tem um prazo para demolir a estrutura e mesmo se cumprir essa medida da promotoria, ainda pode ser responsabilizada? Na verdade pode, mas eu tenho cá comigo, na nossa experiência como advogado, como jurista, que se a prefeitura demolir, e acredito que vá demolir a estrutura rapidamente, a solução chega para todos, né? Questões de segurança, como acontecem lá, não podem motivar fechamento de rua. Eu acho que a prefeitura vai cumprir a medida. Pode haver punição até para os moradores que fecharam a rua? É claro que sim, né? Mas agora, a grande verdade é que os moradores estavam escudados pelo decreto. Nós temos que avaliar os limites do que foi imposto, do que foi dado no decreto e o que foi feito pela população local. Se a população local tiver agido para além do decreto, ela pode ser punida sim. Mas o que vale, o decreto ou uma lei a ser criada? Não, na verdade o decreto ele é uma norma menor do que a lei. Né? Mas no caso do concreto, o decreto visou regulamentar a passagem local, né? Mas regulamentou de uma maneira que não atendeu os interesses da população. Ainda que tenha trazido segurança para 2 ou 3 famílias de moradores, veja bem, nós não podemos dar segurança para 3 famílias de moradores em detrimento de uma comunidade toda. Né? E no exemplo do Jardim Canadá, que lá é fechado, como fica, doutor? Essa é uma outra solução, é uma outra situação bastante peculiar, né? Praticamente metade do bairro foi fechada. Né? Eu tenho dúvida se isso seria de bom alvitre, porque se a gente pensar, o plano diretor da cidade, as ações de urbanismo, elas têm que ser um todo concatenado e aplicado na medida do que elas existem. Se você for ficar procurando situações conjunturais para solucionar cada canto da cidade, como voltando ao início da sua fala, a gente vai ter um grande condomínio. E não é isso que se espera em uma cidade, não é isso que se espera de uma comunidade. Complicado. Doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube.